Meu nome é Milena, né? Eu já faço o curso, já conheci a Alan antes, há muito tempo, né? No caso, eu já venho estudando para concurso tem um bom tempinho, mas na verdade eu vim estudando, mas nunca com uma disciplina, né? No caso, eu estudava, parava, nunca tive um foco, né? E sempre fiquei na dúvida entre ou eu estudava ou eu trabalhava. Então, isso foi muito complicado, assim, para que eu galgasse, né, um resultado bem melhor. Então, quando eu conheci a Alan, que eu fui para o Acerte, eu comecei a aprender a estudar, né? Eu comecei a gostar das matérias, tem matérias que são bem complicadas, como direito administrativo, pegar uma licitação, né? E você conseguir, né, entender a lei toda. E eu comecei tipo assim, a obter êxitos, né? Mas eu acho assim que eu tenho o que eu acho que mais me prejudica é a minha inteligência emocional. Porque Alan mesmo sabe que sempre quando eu estava no cursinho, eu ia atrás dele, me pedindo ajuda, porque eu estudava e quando eu fazia prova, eu acabava perdendo questões assim que eu não entendia, como a última vez mesmo agora, que ele até presenciou, que eu chorei lá no curso, que foi o do IFBA, né, o IF baiano, que eu estava focadíssima, estudando de manhã de tarde, a Alan ainda perturbava que se eu estava dormindo, só faltava botar o colchão para eu dormir lá no curso. Lembra, Alan? Sim, sim, claro. E aí fiz todos os cursos do Acerte, fazia curso de questões, né, que era à noite, e eu realmente com os professores, né, de lá, eu consegui eu fechava as questões lá no cursinho, né? Quando eu tinha matéria lá que eu não errava uma. E quando chegou na prova, eu acabei, por causa da minha inteligência emocional, né, que eu fico nervosa, marquei uma questão que até hoje eu me pergunto como foi que eu fiz aquilo. Não consigo achar uma resposta. E acabei sendo eliminada por isso, né? Então, eu acho que é o que eu falo sempre a Alan, assim, eu gostaria muito de poder fazer uma mentoria, né, o curso com a Alan, né, que é o que o pessoal lá faz. Infelizmente, por várias coisas eu não pude fazer, e quando eu já estava já decidida a fazer, veio essa pandemia que, né, me acabou me tirando novamente do meu sonho, mas que eu quero voltar para ele, sabe? Eu não vou mentir que eu me sinto mais focada quando eu estou no presencial, né? Eu indo para o curso, como eu estava, eu acho que eu estava, tipo, aprendendo muito mais. Não vou mentir que agora em casa eu estou relaxando. Eu acho que falta disciplina, falta inteligência emocional e falta um professor que nem Alan do meu lado ali me cobrando, como ficava lá no cursinho de manhã. Vá para aula, assistir aula. Legal. Excelente noite aí a todos, pessoal. Muito obrigado aí por todo o reconhecimento, por todos os depoimentos que eu vim trazendo aí. Elane, boa noite. Ludmila, boa noite. Emerson, boa noite. A mamãe está aí presente também. Boa noite, mãe. Enfim, então tem muita gente. Matos aí fala a gratidão. Muito obrigado também por todo o reconhecimento de vocês. Olá, Matos. É isso aí, Elane. Tamo juntos. Olha só, gente. Milena. É, eu vou começar, no seu caso, pelo quarto pilar. É, quando a gente fala dessa inteligência emocional, é fundamental que a gente entenda alguns aspectos. E o primeiro deles, ele está relacionado ao aspecto da anatomia do nosso cérebro. Você precisa enxergar que o nosso cérebro, ele é constituído de duas grandes partes que nos importam diretamente, tá? Quais são os dois sistemas? Partes quando eu digo sistemas. Nós temos um sistema que está ligado ao neocórtex, que é o sistema racional. E nós temos um sistema chamado de sistema emocional, que é o sistema límbico. Diana, ela trouxe exatamente agora, ela usou uma expressão muito bacana, que é a ideia de uma montanha russa de emoções. Olá, Brandão, excelente noite. Montanha russa de emoções. Milena, Muito bom. pensa comigo no seguinte: se nós fôssemos estabelecer uma analogia entre a representatividade do sistema racional e do sistema emocional, o sistema racional seria uma criança, enquanto que o sistema emocional
representa um elefante. Pensa em um menino buscando guiar um elefante. Complicado. Concorda comigo que é um processo, no mínimo, complexo de ser feito? Com certeza, com certeza. Ainda nesta linha de raciocínio, entre o menino e o elefante, pense comigo ainda o seguinte: o cérebro de todos que estão aqui nessa transmissão ao vivo, todos, nós temos uma configuração de fábrica. E esta configuração de fábrica, ela não foi criada. Olá, Alessandra, tudo bem? Ela não foi criada para que você tenha sucesso. É o primeiro detalhe que você tem que enxergar. A sua configuração de fábrica do cérebro, ela não foi criada para você ter sucesso. É por isso que todas as vezes que você ouve assim, tocou o despertador, aí o seu cérebro diz, durma mais um pouquinho. Tem uns 15 minutos, né? Isso, aí se bota de novo, aí vai, não, deixa eu tocar mais uma vez o soneca. É. Se tiver friozinho, você diz o quê? É o clima. Coisa nenhuma. O clima ajuda, claro, mas tudo está onde? Na sua mente. Então, o que acontece ainda nessa linha? O mesmo acontece no cenário dos estudos. Quando alguém diz assim, ó, não vai ter mais concurso, que eu sei que... É o que eu mais escuto. É o que... Não vai ter mais concurso. Aí Milena fala assim, ó, meu Deus, eu vou estudar mais para quê? Aí o seu cérebro, quando isso acontece, o seu cérebro diz assim, ó, para que eu vou me esforçar tanto se eu não vou ter resultado? Aí o seu cérebro, ele lhe boicota. Só que, em verdade, nós estamos falando da sua mente. E esta sua mente, ela é uma enxurrada de emoções. Se a gente não prepara ela, qualquer fator que aconteça, não é só alguém lhe dizer que não vai ter concurso. Qualquer fator é o suficiente para você entender que não vai ter o resultado. Imagine ainda o seguinte, imagine que você tem uma preparação intensa. Milena, tá aí? Tô vendo que sua internet tá... quando se tiver ok, tá ok, pronto, voltou. Então, imagine o seguinte ainda, Milena. Imagine que você está na prova do INSS, que é a prova que você sempre quis. Mais quero. É o que eu mais quero. Pode participar da minha consultoria. Participou hoje da consultoria. Olha como ela está. Boa, Nara. Gostei. Que bom que fez a diferença para você. Olha só. Então, Milena, atenção para o seguinte. Imagine que você vai estar na prova do INSS. Vamos fazer isso. Vamos fazer esse exercício, tá certo? E imagine que você tem uma dificuldade muito grande de quando você está lendo, quando você está concentrada. Se você tem muito barulho, você não consegue se concentrar. Imagine isso. Imagine. Aí, de repente, no momento da prova, você vê uma pessoa abrir um saco de Ruffles. Mata um. Eita, dentro de um saco plástico, dentro está o saco de Ruffles. Aí imagine aquela zoada que faz. E de repente, a pessoa, ela mastiga com a boca aberta. Imaginou? Imaginei. Pensa comigo. Imagine você perder. Olha só. Boa, Nara. Imagina você perder uma prova que você espera, às vezes, há 2, 3 anos, porque alguém resolveu comer com a boca aberta. Você concorda que precisa estar preparada para uma situação como essa? Sim, com certeza. Com certeza. Concorda? Então, o que eu estou te dizendo?
que a nossa mente, ela precisa estar preparada para as diversas situações que serão enfrentadas ao longo da jornada estudantil. Uns pontos vão lhe afetar mais. Não vai ter concursos. Ou uma pessoa dizendo, você não tem capacidade de ser aprovada. Ou outros efetuando ou comendo Ruffles no dia da prova. Todos esses fatores são fatores influenciadores da sua jornada estudantil. E parece-me claríssimo que se você não tem um preparo mental para que isso aconteça, se você não tem comportamentos emocionais focados no que você deseja, a tendência é que seu cérebro sempre queira desistir. E exatamente quando isso acontece, ao invés de você ter um processo contínuo, o seu processo ele vai ser sempre interrompido. E quando você tem processos interrompidos, o que é que isso gera? Descontinuidade. Se gera descontinuidade, você sempre está recomeçando. Isso mesmo. O que quer dizer que você não aproveita a bagagem que você tem de estudo há um tempo. É exatamente o que acontece com você. É isso mesmo. Exatamente. É. Não é ausência de capacidade, é ausência de processo, é ausência de sistematização. É isso que precisa estar claro na sua mente. Se você tem um processo que está organizado e que você sabe exatamente o que você tem que fazer, ao invés de você se preocupar com o objetivo, que é justamente a meta de longo prazo, você vai se preocupar com hoje. Qual é a minha obrigação hoje? Fazer a tarefa X, Y, Z e K. Cumpriu a tarefa X, Y, Z e K, cumpri a meta de hoje. Ora, se eu cumprir a meta de hoje, boa, Emerson, isso aí, boa. Olha só, se eu cumprir a meta de hoje, o que que eu fiz? Eu preciso, Milena, você precisa disso. E eu te conheço e eu posso lhe afirmar isso. Você precisa ter micro-recompensas. O nosso cérebro precisa de 3 elementos para ter um processo de aprendizagem eficiente. 3 elementos. 3. Ok? Aliás, Ok. para quem quer aprofundar esse conhecimento, no meu perfil aqui no Instagram, você vai encontrar uma aula com alto aprofundamento acerca disso, tá? Quais são esses 3 elementos? O primeiro elemento que você precisa ter para que algo aconteça, nós chamamos de motivação. Motivação. Depois dessas palavras que você vai ouvir ao longo dessa mentoria ao vivo, você vai sair querendo estudar o conteúdo todo. Sabe por quê? Porque eu quero, é preciso, né? Mas sabe por que isso vai acontecer? Porque você está motivada. Quando você está lá no Acerte, sabe por que você estuda? Porque você está motivada. Porque você ouve alguém lhe dizer, alguém que você confia, professor Alain, outros professores, colegas, que vão dizer assim, vai estudar, Milena, que você tem capacidade. Vamos lá, Milena, vai dar certo. Vamos, Milena, está cada vez mais perto. O concurso está chegando, Milena, vamos lá. Aí você sente o quê? A energia, ela vibra em você. Quando isso acontece, quando essa energia vibra em você, você sente um entusiasmo. Porque lhe enche de esperança. O seu pensamento é um pensamento de esperança. É um pensamento que vai dar certo. E esse pensamento, ele tem uma força de contagiar um sentimento de que vai dar certo dentro de você. Que você vai conseguir. Aí sabe o que você faz? Você abre o sorrisão e vai para a sala de estudos. Era isso mesmo. Aí você pratica uma ação. Então, o pensamento gera um sentimento que gera uma ação. E esse pensamento que gera sentimento, que gera ação, vai desembocar em resultado.
É automático. Grande professor Vitor Pereira, grande colega, Revi, disse. é, excelente professor. Grande abraço, Vitor. Então, veja só, preste atenção. Então, você tem pensamento, gera sentimento, que geração é automático, você vai ter resultado. Você está estudando todo dia, você está conseguindo cumprir as micrometas. Então, veja que você está motivada. Basta dizer o seguinte: tem muitas pessoas que estudam muito quando o edital é publicado. Eu sou uma delas. Eu sei, lógico. Por quê? Porque você está motivada com a prova que vai É. ter. Isso é explicado cientificamente. A neurociência ela diz exatamente o que acontece com você. Só que quando você está altamente motivada, vamos lá. Quando você está altamente motivada, você precisa de um segundo fator. O segundo fator nós chamamos de atenção. Sem atenção, nada feito. Quer ver? Tem pessoas que fazem exatamente assim. Eu estou falando aqui com você, eu estou lhe trazendo uma aula, uma mentoria. E de repente, imagine que você abaixou a cabeça e disse assim, ó, Alan acaba de falar que o sistema racional ele é representado por um menino. Ele também disse que o sistema emocional é representado por um elefante. O que, é que você está fazendo? Você está funcionando como uma espécie de Xerox. Você está funcionando como se fosse uma digitadora. Você está fazendo uma ata. Você não está, quando você tem essa atitude que eu falei, você não está raciocinando acerca do que eu estou falando. Então, uma coisa é compreender. Outra coisa é ouvir. Completamente diferente. Ouvir. Você tem que compreender o que está sendo transmitido para você. A partir do momento que você tem atenção, você vai conseguir entender o que eu estou te falando, que é exatamente o que você está falando. Você está vidrada prestando atenção no que eu estou falando. Ó, prestando atenção no que eu estou falando. E quando você presta atenção, você capta o ensinamento que eu estou lhe proporcionando. É assim que se aprende. Só aprende quem tem atenção. É por isso que muita gente que tem o famoso déficit de atenção, de fato busca mecanismos de corrigir esse aspecto. É exatamente aquela pessoa que senta, aí faz o quê? Quer olhar o celular. Aí de repente senta, aí a gente diz o quê? Poxa, essa pessoa é inquieta. Ou então senta, aí de repente, será que tem alguém querendo falar comigo? Será que meu filho está bem na escola? Será que meu esposo ou minha esposa já jantou? Enfim, você não consegue ter atenção na aula. Tudo é mais importante do que do que a aula, aquela presencial ou online. A diferença só é, da presencial para online, que na online você está sozinho. Na presencial, você sente vergonha de ficar levantando toda hora. A diferença é essa. Na presencial, você vai ficar saindo, entrando toda hora, apesar de existirem pessoas que acabam fazendo isso. Ok? Ok, é isso mesmo. Só que, quando a gente pensa numa relação entre dor e prazer, o nosso cérebro quer fugir a todo custo da dor e quer se aproximar a todo custo do prazer. Normal isso, todos nós. Ok? Aí imagina o seguinte, quando a gente fala dessa relação entre dor e prazer. Pensa comigo. Quando eu digo assim para uma criança, olha, se você se comportar, que geralmente é assim, né? Quando é criança, lembra dos seus tempos de criança. Se você se comportar, você vai ganhar um brigadeiro. Até hoje a gente faz isso. Pois é. Imagine que você é uma pessoa fissurada em brigadeiro, fissurada em doce.
O que que acontece? A criança vai ficar quietinha, né? Porque ela quer, né? Ó, Ela quer o brigadeiro. pronto. Sabe por que isso acontece? Isso é científico. Isso é a neurociência. Porque o nosso cérebro aprende quando ele tem uma recompensa. Então ele precisa de uma recompensa. E essa recompensa não significa necessariamente dinheiro, tá? Essa recompensa ela pode ser de diversas formas. Recompensa número 1, você cumpriu o seu dia. Então, você poderá sair com seus amigos à noite. Quem é? Milena Valverde, que é essa do Vira. Milena é uma mentoranda. Olha só, enfim. Ó, pensa comigo, pensa comigo. Olha só, vem comigo, Milena. Então, se ao final de uma semana que você cumpriu toda a meta, imagine que você vai ter a possibilidade de ter um domingo de folga. Olha que recompensa! Com muitos alunos que eu trago o processo de consultoria, que eu trago o processo de mentoria, sem dúvida. É como eu brinco, vamos fazer um combinado? Você estuda 1 hora a mais de segunda a sábado e o domingo seu é livre. Oh, aí é beleza. Negocião, é uma troca. Ou seja, então seu cérebro vai fazer o quê? Vou manter os estudos em dia, de segunda a sábado, para que eu tenha um domingo de folga, para que eu não precise recuperar as tarefas atrasadas no domingo. Então, o que que isso gera? Uma recompensa. Então, esse é o fator ligado à inteligência emocional.